Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. O Alesp Conecta de hoje vai discutir aí o papel do líder em tempos de pandemia. Eu recebo aqui o especialista Sérgio Davi. Nós vamos conversar um pouquinho aí sobre toda essa questão aí que em tempos de pandemia, né, muda-se todas as posturas, né, Sérgio? Seja bem-vindo a esse Alesp Conecta, tudo bem? Estou ótimo, Guga. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você. Agora, Sérgio, nesses tempos aí de pandemia, aumento do desemprego, né? Uma nova situação de trabalho em home office, o psicológico afetado pela questão do isolamento social. Como deve ser o papel do líder num momento como esse? Bom, esse é um momento bastante delicado em que as empresas elas têm sentido necessidade, sentido ou precisado de reorganizar as suas estratégias. Né? O modus operandi que funcionava antes agora nesse contexto não está funcionando. Então, até muitas estão perdendo faturamento, perdendo clientela, precisando desligar funcionários, enfim, estão tendo prejuízo. Para diminuir esse prejuízo é que elas precisam reorganizar estratégias. E o líder, ao líder cabe aí a responsabilidade de se inteirar dessa estratégia, entender quais são as novas diretrizes da empresa, para que ele consiga, de uma maneira efetiva, ter com seus liderados, suas equipes, uma comunicação que transmita segurança para essas pessoas. Porque, para os funcionários, o líder é a personificação da empresa. A maneira como a empresa pensa, o que ela espera deles, o quanto avalia bem ou mal o trabalho deles, é por meio dos líderes que os funcionários tomam conhecimento disso. Então, a fala do líder é a fala da empresa. Se o líder se mostra ansioso, preocupado, ou não sabe quais são os rumos que a empresa vai tomar, tudo isso transmite também para os funcionários uma atmosfera de insegurança. Isso considerando que as pessoas estejam em suas atividades, em sua rotina de sair de casa para trabalhar. Alguns setores ainda se mantêm assim. Outro aspecto, outro dado a se avaliar, é que em muitas empresas, grande parte do seu quadro está trabalhando de casa. Eu conheço empresas que 95% das pessoas estão trabalhando de casa, o que cria um outro agravante, pode criar uma outra situação, que é administrar a ansiedade e angústia das pessoas que estão em isolamento, que estão ali em confinamento. Por que disso? As pessoas habituadas na sua rotina, de sair de casa de manhã, trabalhar o dia inteiro, às vezes emendar sua atividade de trabalho com um curso, faculdade, chegavam em casa e tomavam parcialmente contato com o que tinha acontecido no dia, né? E iam descansar e estavam prontos novamente para o trabalho. Agora, as pessoas estão 24 horas por dia em contato com a dinâmica familiar. E muitas vezes as pessoas não sabem lidar com isso. E aí, como consequência, tem uma possível queda de produtividade. E lembrando que os próprios líderes também estão submetidos a essa rotina. Então, tem aí por parte do líder um trabalho intenso, emocional, de se equilibrar, de se manter equilibrado e dar conta de que seus liderados também consigam se manter equilibrados e produtivos. Agora, Sérgio, outro fator importante nesses tempos é o que a gente falou, é uma mudança no processo de trabalho. Muitas pessoas adotaram o home office. Como o líder deve agir nessa questão do home office? A comunicação precisa estar muito mais clara, né? O que exatamente ele espera dessas pessoas, porque, veja, a nossa casa é um espaço de descanso, é um espaço onde a gente tem a liberdade de não fazer nada se quiser. Então, manter-se focado e produtivo demanda aí um esforço maior, porque são muitas as distrações que a gente tem em casa, né? Além de toda a ansiedade do não poder, né? Tem gente que fica muito bem em casa, sem sair para nada, mas por escolha própria. Agora, não poder cria essa ansiedade, essa tensão constante.
Então, se a informação, a demanda não for muito clara, é muito fácil das pessoas dispersarem e não conseguirem se sentir produtivas, o que só faz aumentar ainda mais a angústia de estar em casa. Veja, estou em casa e não estou, porque na verdade estou trabalhando, e não estou dando conta de entregar aquilo que eu entregava quando estava na empresa. Isso só vai aumentando a sensação de improdutividade das pessoas, né? Que afeta as empresas enfim, o seu faturamento, né? Correto, muito interessante essa colocação. Uma outra, né? Hoje, com a mudança, né, do perfil, do modo de trabalho, né, muitas pessoas ficam improdutivas e ficam esperando do líder um direcionamento. Como o líder deve Hum. tomar postura para que as pessoas não percam foco no trabalho? Como você disse, dentro de casa tem vários fatores aí que atrapalham, né? O dia a dia, às vezes filhos, né? O dia inteiro estudando também atrapalham. Como líder, toma uma atitude aí para tentar facilitar a compreensão e o andamento dos processos de trabalho. Bom, é importante ele ter clareza de que ele não conseguirá ter total controle, está à distância. Ele também está na casa dele, ou ainda que ele esteja na empresa, as pessoas não estão. Então, a visualização do trabalho precisa ser feita de uma outra forma. Nesse contexto é que as demandas precisam estar muito claras e as entregas, o que cada pessoa precisa entregar em qualidade e quantidade, precisa ser muito claro. E aí, dependendo de cada área, de cada nível hierárquico, a gente tem diferentes níveis de autonomia dessas pessoas. Tem pessoas que terão mais autonomia para entregar depois de um tempo, olha, né, estou te dando uma demanda aqui segunda-feira, sexta você me entrega? Tem pessoas que farão isso com maior autonomia, sem grandes dificuldades, e há pessoas que precisarão de um acompanhamento mais frequente. A gente estabelece pontos de controle. Olha, a demanda foi entregue segunda-feira e precisa ser devolvida pronta sexta-feira. Mas se eu esperar só sexta-feira para saber se foi feito ou não, eu posso ter surpresas. Pode ser que a pessoa não tenha dado conta, pode ser que ela tenha feito de um jeito que não é o que o líder espera. Então é preciso estabelecer pontos de controle, onde a gente verifica como seria dentro de uma empresa, né? A gente de vez em quando vai verificar, tá tudo certo, você precisa de ajuda, precisa de alguma outra orientação, alguma outra informação, fazer pontos de controle com essas pessoas para garantir que o trabalho aconteça. E, de novo, é importante dizer, cada área e cada nível hierárquico tem ali um nível de autonomia. Tem pessoas que precisam de autonomia para conseguir realizar bem o seu trabalho e logo não vão sentir como adequado esse controle mais próximo. Então aí demanda do líder uma atenção para a diversidade da sua equipe. Então as pessoas são diferentes. Quem é que eu preciso acompanhar mais de perto? Quem é que eu preciso dar mais autonomia? De que forma que eu mantenho as equipes, né, as pessoas igualmente informadas sobre tudo o que é necessário para que elas realizem bem o trabalho delas. Porque estar longe da empresa já traz para a pessoa um sentimento de, olha, eu acho que eu vou ficar desconectado do que está acontecendo. Né? As coisas vão acontecer, eu não estou na empresa, como é que eu vou saber? Então, acho que primordial que esse líder faça esse papel de informar as pessoas de tudo o necessário para que elas realizem bem o trabalho delas, todo o necessário para realizar o trabalho. Tem coisas que talvez o líder não possa dizer, ele tem que filtrar o que precisa ser dito, mas que todo o necessário seja dito. E que ele possa fazer pontos de controle, para que ele não tenha surpresas, para que ele possa ajudar mais, se necessário, uma pessoa e poder contar que aquela outra vai entregar plenamente o trabalho, né? Aí é o líder conhecer cada um dos seus liderados para saber de que forma que ele será necessário para apoiar cada um deles. Agora, Sérgio, analisando o cenário corporativo atual, né? Qual que é o pensamento aí da maioria dos líderes em relação a esse momento que vivemos? A posição é o quê? Sempre puxar a produção e os resultados acima de tudo? Ou você vê uma tendência aí de se ter uma certa compreensão com o momento que vivemos? A gente precisa levar em consideração que as pessoas elas estão mobilizadas por esse momento. As coisas estão acontecendo
E a gente não chegou com a estratégia pronta, né? As empresas não chegaram com a estratégia pronta, essa nova estratégia, para conseguir ter o resultado que esperam com as pessoas. Eles também estão aprendendo, e isso gera um certo desconforto. E as empresas, e independente do tamanho que elas tenham, elas estão aprendendo, né, trocando a turbina com a nave em voo. Então, tem coisas que estão experimentando e não está dando certo, tem coisas que estão trazendo mais resultado, e enquanto tudo isso acontece, existem seres humanos ali por detrás que sabem lidar mais ou menos, né, em hora mais, hora menos, com a maneira como as situações vão se apresentando. Em resumo, tem empresas que estão perdendo a mão, né, que não estão, por exemplo, aproveitando este momento para dar todo o suporte que as pessoas precisam. Quem está na linha de frente aí, está precisando trabalhar, indo atender clientes, tem muitas pessoas, tem muitas empresas que talvez não estejam dando esse suporte do material necessário para que as pessoas se protejam. E isso comunica alguma coisa, não só para os funcionários, mas também para a comunidade. Só para dar um exemplo simples, eu também estou aqui em confinamento, né? Estou aqui em casa e tenho feito meu trabalho de casa e saio eventualmente para ir ao mercado. E no mercado próximo de casa, aconteceu lá deles já terem aquela proteção acrílica na frente do caixa, mas atrás dessa proteção acrílica, todos os caixas estavam sem máscara. E todos os funcionários por onde eu andava, eu via eles ali sem máscara. E eu questionei, eu de máscara, claro, e eu questionei a caixa. Ela deu um suspiro e falou assim: ah, moço, por nós só Deus, viu? O que trouxe para mim naquele momento a sensação de ela também sente que aquilo era necessário, mas aquela organização não está oferecendo. Então, tem um sentimento de insegurança, de talvez levar alguma coisa para dentro de casa, já que aquela pessoa está saindo todos os dias, né? Tem essa insegurança, um sentimento de que talvez, poxa, eu estou aqui trabalhando, estou dando o meu melhor e essa empresa não está fazendo isso por mim, e a percepção que fica para o cliente. Eu fiquei com uma sensação ruim com aquilo. Não só de, poxa, eu também corro riscos aqui, porque essas pessoas estão sem máscara, mas eu vou embora e essas pessoas ficam aqui o dia inteiro, lidando com clientes que alguns chegam protegidos, outros não. Então, que cuidado é esse que essa empresa está tendo com esses funcionários? Será que é nessa empresa que eu quero continuar consumindo? Então, temos esse cenário das empresas tão preocupadas com vamos manter as coisas funcionando que se mostram desatentas a coisas importantes. Depois eu percebi que eles aderiram e todos os funcionários estavam com máscara. Mas isso demorou um tempo. Outras nem se atentaram disso. Mas, por outro lado, nós temos também empresas que estão muito cuidadosas e que 95% dos funcionários estão trabalhando de casa. Ou aqueles que precisam ir estão muito protegidos e muito cuidados pela empresa. Isso diz para esses funcionários, sim, é nessa empresa que eu quero dar o meu melhor. Por essa empresa vale a pena dar o meu melhor, né? É isso. Agora, Sérgio, é importante também, dentro desse contexto, né? Quando o gestor tem que tomar decisão entre o lucro ou entre pessoas, qual que é o limítrofe disso? Qual que é a linha que demanda realmente o cuidado? Bom, essa é uma máxima que eu vou dizer para vocês, é uma máxima que é muito propagada na literatura de gestão de pessoas. Nem todas as empresas têm muita clareza disso, mas o bem mais precioso das empresas são as pessoas. Claro que as empresas elas precisam se ocupar da sua produção, das suas vendas, do seu faturamento, enfim, é disso que as empresas vivem. Mas se ela não demonstrar que tem cuidado, apreço por quem produz o que ela vende, não demonstrar cuidado com quem está ali na linha de frente atendendo o cliente dessa empresa, essas pessoas não estarão disponíveis todo o tempo. Digo disponíveis, emocionalmente disponíveis. Eu tenho atendido, agora nesse contexto eu tenho atendido online, né? Sou psicólogo, tenho feito atendimentos psicológicos via recursos de internet. E eu tenho recebido muito essa angústia, dessa falta de cuidado que algumas pessoas têm sentido. Né? Há frases como, nesse momento que as pessoas se revelam.
Porque, veja, este é um momento de crise, um momento que verdadeiramente as pessoas esperam que a empresa olhe por elas, porque a crise vai passar, mas essas pessoas continuarão ali. E depois que essa crise passar, o empenho delas, a dedicação delas, conseguirá ser a mesma? Quando eu digo conseguirá, é isso, porque às vezes a pessoa sabe que ela precisa trabalhar, ela sabe que ela precisa dar o melhor dela, só que num espaço onde ela não se sentiu respeitada, cuidada, acolhida, às vezes a gente faz um esforço, e mesmo com esse esforço a gente consegue entregar o mínimo, a gente entrega menos, porque não acha que naquele espaço emocionalmente vale a pena o envolvimento. Entende? Agora, Sérgio, importante também, qual que é o papel, né, da comunicação corporativa nesses tempos? O gestor, ele deve ter muito cuidado e ter o zelo de sempre estar passando as decisões para os seus funcionários, os seus colaboradores, ou ele deve ir com calma, na verdade, no tempo dele? E aí vai outra pergunta: qual que é a importância da motivação em tempos de pandemia? Bom, motivação é sempre importante, né? Lembrando que motivação, a gente não motiva ninguém. A gente não tem o poder de motivar o outro. A gente pode despertar no outro motivação que ele tem, ao despertar nele aquilo que o motiva. Motivação é de dentro para fora. Esse é um ponto. É importantíssimo porque sem motivação a gente não sai nem da cama, muitas vezes. Mas é interessante que o líder, ao conhecer sua equipe, tenha clareza de que formas, quais os mecanismos, quais os ajustes a serem feitos para ele tocar as pessoas dessa maneira. E a comunicação tem muito esse papel. A comunicação tem um forte componente emocional. Veja, imagina você, Guga, num grupo de amigos, conversando informalmente, e de repente o Sim. papo caminha numa direção onde as pessoas ali, você está num grupo de amigos de mais ou menos, sei lá, 8, 9 pessoas, e as pessoas começam, enveredam por um caminho de uma conversa que você não está sabendo, você não conhece aquele tema, e eles estão ali animadamente conversando sobre aquilo. É quase natural o sentimento de exclusão. Pô, não estou sabendo fazer parte desse negócio. As pessoas não estão nem se dando conta que eu não estou participando daquilo. A gente, em maior ou menor grau, acaba se sentindo excluído da conversa. Guardadas as devidas proporções aqui da minha analogia, quando as pessoas dentro da empresa sentem que não estão recebendo toda a informação necessária para realizar bem o seu trabalho, elas sentem que não estão sendo participadas daquela organização, elas sentem que não estão sendo envolvidas. Logo, muitas vezes, não sentem que ali devem fazer o esforço de dar o seu melhor. Veja, já é um contexto em que se manter equilibrado, livre da ansiedade, em condição de continuar, seguir em frente, já é mais difícil. Quando a própria empresa não colabora com isso, fica muito difícil. Então, o que cabe ao líder aí? Como foi dito, né, como eu disse antes, entender essa estratégia, saber que nem tudo dessa estratégia talvez possa ser transmitido para as pessoas, ou porque está num nível, num patamar que não é daquela, não vale aquelas pessoas saberem, ou porque saber geraria mais angústia. Mas sim entender que tem informação que eles têm que saber. E essa eu não posso guardar para mim. Então tem aí, o comunicar-se bem passa por informar tudo o que é necessário, informar com clareza, porque às vezes eu falo, mas o outro não entende, então ele continuará não tendo condição de dar conta de me entregar o que eu espero, e falar com respeito. Tá difícil também para as lideranças. Tá difícil porque eles estão no meio desse sanduíche, né? Tem aqui a empresa que exige que eles serão cobrados do resultado, né? Aqui o empresário não chega no liderado para cobrar, ele cobra desse líder, por isso que ele tem essas pessoas ali para fazer esse meio de campo. Então tem ele ali no meio desse sanduíche em que ele tem que apresentar resultados para a empresa, e tem aqui embaixo deles pessoas que esperam dele alguma resposta e que ele precisa fazer com que produzam. E ao mesmo tempo, agora nesse cenário, tem que dar conta das próprias questões, das próprias angústias.
A gente fala muito que o líder precisa ser suficientemente bom, mas tem também as suas próprias demandas, né? As suas próprias demandas. Para o líder também não está sendo fácil, mas se ele mantiver uma boa comunicação com sua equipe, ele tem meio caminho andado do ter uma equipe que confia nele e que caminhará com ele nesse cenário de dificuldade, apesar de algumas vezes não se sentirem completamente seguros de que vão dar conta. Mas tem alguém ali na frente que pode dar conta e vale a pena seguir, entende? Agora, Sérgio, importante, né? Um fator da gente abordar nesse programa também, com essa pandemia, como você sente que tanto líderes quanto colaboradores estão com o fantasma do desemprego, o fantasma da incerteza na cabeça, meu caro Sérgio? Pois é. São líderes, são liderados, mas são pessoas. São pessoas, são mães, pais de família, ou que não tenham ainda, não sejam chefes de família, mas têm suas questões. E não ter emprego é algo que assusta bastante as pessoas. É não saber do que vem amanhã assusta bastante as pessoas. E este momento de pandemia tem trazido muito esta sensação, porque a gente não sabe quando vai acabar. Estamos aqui em isolamento, mas por quanto tempo será esse isolamento? Eu estou fazendo um esforço, mas esse esforço é por quanto tempo? Imagina que eu esteja segurando um móvel para que alguém passe uma vassoura e limpe embaixo. Né? O móvel está pesado, mas eu sei por quanto tempo eu vou precisar segurar esse móvel, qual é o tanto de força que eu preciso fazer aqui, pelo tempo que será necessário mantê-lo aqui. E aí eu coloco o móvel no chão e eu sei que aquele esforço passou. Mas o esforço que eu estou fazendo emocional, ele não. Eu não sei por quanto tempo será. E é isso que tem trazido bastante ansiedade, angústia para as pessoas. Não saber por quanto tempo isso vai se manter. E por isso até o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, liberou que muitos profissionais de psicologia possam fazer atendimentos online, atendimento psicológico online, para dar conta dessa procura das pessoas, dessas demandas que são agora muito grandes, dessa incerteza. Porque, veja, eu não sei o que vai ser o amanhã, assim como você também não sabe, Guga, e essas pessoas não sabem. Mas algo precisa dar suporte para que se mantenham fortes e equilibradas para continuar. Porque enquanto eu não sei, eu preciso continuar. É a única certeza que eu sei. Eu preciso estar forte para continuar. E algumas vezes forte o suficiente para garantir que minha família se mantenha equilibrada, se mantenha segura, porque se eu fraquejo, eles fraquejam também. Então, acho que é um pouco isso. E o que eu dou como dica para as pessoas normalmente? Estão em casa, estão ali tendo que lidar tanto com suas questões domésticas, né, a rotina doméstica, os fantasmas que a gente não precisa lidar quando está saindo de casa, indo trabalhar de manhã e só volta de noite. A gente deixa uns fantasmas ali que a gente não quer muito lidar, não é? Encontre em casa alguma atividade, um momento do dia, alguma atividade que te dê prazer, que sirva de válvula de escape para dar conta disso tudo. Tem gente que acorda um pouco mais cedo e vai fazer ginástica online. Tem gente que usa as escadas do próprio prédio para fazer atividade, ou tem muita atividade na internet, que é atividade física mesmo. Tem gente que está fazendo aula de canto online, está fazendo via, sei lá, recursos aí de internet, está fazendo aula de canto, aula de artes, alguma atividade que sirva para extravasar a tensão que todo o resto do dia pode potencializar. Isso muitas vezes ajuda. Ou meditação, momentos de respiração, ou para aqueles que têm alguma fé, talvez ter contato com isso, algum momento, alguma válvula de escape, porque a gente não sabe por quanto tempo nós nos manteremos nesse cenário, né? E terapia também ajuda. Com certeza, você tocou o lance da terapia, né? Agora você deu algumas dicas para quem está em casa. Agora a gente não sabe quanto tempo que nós vamos passar por isso. É uma crise mundial. Outros países aí têm tido suas lições e seus cases. Mas o que que você acha que o gestor e o líder devem passar para os seus liderados nesse momento, Sérgio?
Na medida do possível, tranquilidade e confiança. Porque, veja, esta é uma situação absolutamente inusitada. Não há precedentes de uma situação como essa. Mas outras crises de outras naturezas já assolaram as empresas, né? Já passaram por outras crises. E houve, nesses momentos de crise, a necessidade deles falarem, olha, estamos passando por isso, a situação é essa, não sabemos ainda durante quanto tempo, mas a gente precisa estar junto, a gente precisa se fortalecer, a gente, na medida que tivermos dúvida, tragam para cá, a gente vai tentar resolver. É dizer para as pessoas que podem confiar naquilo que eles souberem resolver. Nem tudo os líderes vão saber. Acho que isso é uma coisa importante de dizer, e quando eu digo em treinamentos, ou quando eu digo para algum paciente que é líder, eu digo, você não precisa saber de tudo. Né? Essa é uma máxima muito, uma crença muito antiga, né? De que a pessoa, porque está na liderança, ela tem que ter todas as respostas. Ela tem que saber de tudo. Toda vez que um liderado procurar por ela tem que saber como resolver aquela situação. E não tem situações que a gente não sabe como resolver. Essa agora, por exemplo, a gente não sabe como resolver. Mas dentro deste novo cenário, qual é a nossa possibilidade de fazer com que as coisas continuem acontecendo? Se pensar em alternativas, os restaurantes nunca tiveram tantas demandas de delivery, então precisaram fortalecer aí o seu time de entregadores. Então a gente foi mudando o jeito de trabalhar. Né? Treinamentos, eu que sou da área de treinamento, muitas capacitações estão acontecendo online, então a gente precisa oferecer para as pessoas alternativas para que elas consigam realizar o seu trabalho apesar deste cenário. Ter alternativas ou se colocar, olha, eu não sei ainda, mas vamos junto que a gente vai descobrir, assim que eu descobrir, eu passo para você, a gente vai resolver isso juntos. Que não tem a solução, mas que ele não se sinta abandonado, sozinho, tendo que encontrar a solução por sua própria conta, correndo o risco dessa solução não ser adequada e ele ser responsabilizado por um prejuízo maior. Então ele precisa saber que o líder está com ele, e mesmo não sabendo, não tendo as respostas que vão solucionar todos os problemas, ele pode contar com essa pessoa. Agora, Sérgio, a gente está chegando nos momentos finais desse nosso Alesp Conecta de hoje. Eu quero que você deixe aí qual a principal qualidade de um líder nesse período que vivemos, na sua opinião. Empatia, resiliência e inteligência emocional. Eu acho que nesse momento, se pudesse hierarquizar isso, inteligência emocional, empatia e resiliência, porque essas coisas elas meio que se conversam, né? Inteligência emocional, para conseguir dar conta da sua própria demanda emocional e conseguir, no meio de toda a turbulência, entender a demanda emocional do outro. Às vezes o meu tempo não é o tempo do outro. Às vezes eu preciso que alguma coisa aconteça num ritmo que o outro não dá conta de me atender. E tudo bem, deixa eu entender o que faz com que essa pessoa não consiga. Antes ela conseguia, não consegue agora, esse sempre foi o ritmo dela, ela trava em situações de muita insegurança, eu preciso entender o outro. Porque todo mundo está inserido num contexto em que a gente não sabe qual vai ser a nossa reação ali na frente. Porque a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Estamos muito equilibrados e nos mantendo bem hoje, muitos de nós. Mas é possível que ali também nós precisemos desse apoio. Né? E essa transparência também pode ajudar, porque o líder vai, em alguns momentos, dizer, olha, me dá um tempo para eu te dar essa resposta depois, e nesse tempo, entre esse pedido de tempo e a resposta, o líder também precisa de um cantinho dele para respirar fundo e poder se reorganizar. Por isso a questão da resiliência. Né? Esse combo de 3 coisas, de 3 competências que na verdade se conversam, podem ajudar bastante um líder a ser um líder suficientemente bom dentro desse nosso cenário de pandemia. Sérgio, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Aí sempre terão outras oportunidades para a gente falar de liderança. Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito, Guga. Precisando, estou à disposição. Até a próxima. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Eu conversei com o especialista
em treinamento e também liderança, o Sérgio Davi. Falamos aí sobre liderança em tempos de pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!